Eu estava do lado de fora do clube, com o vestido azul marinho que eu só usava em ocasiões importantes, e as mãos quietas por fora, tremendo por dentro da bolsa. A fachada iluminada parecia bonita para quem passava. Para mim, parecia um palco fechado, com as cortinas puxadas bem na minha cara. Lá dentro, eu ouvia risos. Pela porta de vidro, eu vi meu filho, Renan, abraçando homens de terno, sorrindo largo, como se aquele dia tivesse sido construído por ele sozinho. Mirella passava ao fundo, branca de vestido e de arrogância, cercada de amigas como se fossem guarda-costas. Um garçom surgiu apressado, com o rádio chiando preso na cintura. Ele me olhou e parou, como se tivesse reconhecido meu rosto das reuniões com fornecedores. Senhora Lúcia, ele falou baixo. Cancelaram alguns fornecedores. Deu um problema com pagamentos. Estão pedindo para alguém resolver agora. Meu estômago virou. Eu puxei o celular. Na tela, uma mensagem do Renan, curta e seca. Agradeça por eu ter deixado você contribuir. Se você está me ouvindo agora, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no Afonso Story. Fica comigo, porque o que aconteceu nesse casamento ninguém esperava, e eu vou te contar do começo, do jeito certo. Eu não entrei. Eu fiquei parada, sentindo o ar frio da noite bater na pele e a vergonha tentar subir pelo meu pescoço. Só que, naquela hora, eu lembrei de uma coisa antiga. Eu tenho regras. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. E eu só faço justiça quando ninguém mais faz. Meu nome é Lúcia. Tenho 64 anos. Mãos marcadas de trabalho, coluna que reclama quando chove, e um coração que já apanhou tanto que aprendeu a bater mais devagar para não se quebrar. Eu criei meu filho sozinha. Eu e ele. Uma casa pequena, um fogão que falhava, contas chegando antes do dinheiro. E um menino que me via fazer milagre com o pouco que tinha. Renan era meu orgulho. Desde pequeno, tinha um olhar que parecia atravessar o bairro. Ele dizia que ia vencer, que ia me dar descanso. Eu acreditava porque era isso ou desabar. Trabalhei em faxina, cozinha, costura, plantão em casa de idoso. Vendi bolo na rua. Teve semana em que eu comi pão seco para ele levar um lanche melhor. Quando ele cresceu e conseguiu um emprego bom, eu senti que tudo tinha valido. No dia da primeira promoção, ele apareceu com um buquê e me abraçou forte. Disse que eu era a mulher mais forte do mundo. Eu chorei naquele abraço. Ali eu vi gratidão. Só que gratidão é delicada. Ela some quando alguém sussurra outra verdade no seu ouvido, com perfume caro e voz mansa. Foi nessa fase que Renan conheceu Mirella. Mirella era bonita. Bonita do tipo que faz uma sala inteira notar, mesmo quando ela não diz nada. Sempre impecável, sempre cheirando a coisa cara, sempre sorrindo como se estivesse avaliando quem merece estar perto. Ela vinha de uma família que se dizia tradicional. A mãe dela me olhava como quem mede um móvel antigo que não combina com a decoração. No começo, eu tentei ser justa. Eu não queria ser a sogra amarga. Eu sorri, elogiei, fiz almoço, chamei para café. Mirella respondia com educação fria, como quem cumpre tabela. Ela nunca me chamou de Dona Lúcia com carinho. Com o tempo, eu fui percebendo que eu era um detalhe incômodo na história de luxo que ela queria viver. E o pior foi notar que meu filho, pouco a pouco, começou a falar diferente. Começou a usar palavras que não eram dele. Começou a me olhar como se eu fosse um pedaço do passado que ele precisava esconder. Quando ele anunciou o noivado, eu fiquei feliz. De verdade. Eu abracei meu filho e agradeci a Deus por ele estar construindo a vida. Mas eu senti um alerta pequeno, um peso no ar, como se uma regra nova tivesse sido escrita e eu não tivesse sido convidada para ler. A primeira conversa sobre o casamento foi num domingo. Renan veio, sentou no sofá, mexeu no celular e falou como quem já ensaiou. Mãe, o casamento vai ser grande. Eu sorri. Que bom, meu filho. Vocês merecem. Ele respirou fundo, e a frase seguinte veio como uma porta fechando devagar. Vai ser num lugar bonito. No salão do clube. A Mirella sempre sonhou. Eu entendi ali que sonho, naquele mundo, tinha preço. E eu ainda não sabia quanto. Mas eu já sentia que quem ia pagar não era só com dinheiro. Na hora em que ele disse clube, ele não me olhou nos olhos.
Ele apertou o celular como se fosse um escudo e falou num tom educado demais, como quem pede desculpa sem admitir. Eu senti que tinha uma pessoa invisível ali na sala, mesmo sem estar. A Mirella. Eu já estava perdendo espaço dentro da vida dele lentamente. Foi nesse instante que eu vi o primeiro sinal. E ele não estava na Mirella. Ele estava no silêncio do meu próprio filho. Na semana seguinte àquele domingo, eu comecei a perceber que o casamento não era uma celebração. Era um projeto. Renan passou a me ligar em horários estranhos, sempre correndo, sempre com a voz baixa, como se estivesse falando escondido. E toda vez que ele dizia mãe, parecia que a palavra vinha menor do que antes. Mãe, a Mirella já viu o buffet. Mãe, a Mirella já escolheu o salão. Mãe, a Mirella já fechou o fotógrafo. Era sempre assim. Ela já tinha feito. Ela já tinha decidido. Ela já tinha escolhido. E eu, que era mãe do noivo, só ficava sabendo depois, como quem recebe comunicado de condomínio. Eu não sou boba. Eu entendo que casamento dá trabalho. Eu entendo que uma noiva sonha. Só que sonho não dá o direito de transformar os outros em degrau. Na primeira vez que fui com eles ver uma decoração, eu cheguei alguns minutos antes. Fiquei esperando do lado de fora do salão com o calor subindo do asfalto e um cheiro de flores artificiais que me deu dor de cabeça. Quando Mirella apareceu, parecia que estava entrando num desfile. Cabelo no lugar, salto alto, celular na mão como se fosse uma extensão do braço. Ela me cumprimentou com um sorriso perfeito, mas os olhos dela não sorriam. Dona Lúcia, ela disse. A gente quer algo mais sofisticado. Mais sofisticado. Aquela expressão veio com um peso escondido, como se ela estivesse dizendo outra coisa por baixo. O decorador começou a mostrar opções. Mirella interrompia a cada 2 minutos. Não, isso é simples. Não, isso é comum. Não, isso é muito popular. Popular. Essa palavra ficou presa no meu ouvido. Popular, ali, não era estilo. Era julgamento. Em um momento, ela apontou para um arranjo mais caro e falou sem nem olhar para mim. Esse aqui é o mínimo. O mínimo. Eu pensei no meu mínimo. No meu mínimo de feira, no meu mínimo de conta de luz, no meu mínimo de remédio. O mínimo dela era o que eu chamaria de exagero. Mas eu fiquei calada. Renan, do lado dela, não dizia nada. Só concordava com a cabeça. Era como se ele tivesse desaprendido a ter opinião. Quando o decorador perguntou sobre o orçamento, Mirella respondeu com a tranquilidade de quem já tinha decidido o bolso dos outros. A gente tem apoio. Ela falou apoio e deu um olhar rápido para o Renan, como quem dá um comando silencioso. Ele pigarreou e completou. Minha mãe vai ajudar bastante. Eu senti meu peito apertar. Não porque eu não quisesse ajudar, mas porque aquela frase não veio como pedido. Veio como anúncio. Veio como destino. Na volta, dentro do carro, Renan dirigia calado. Mirella falava sem parar. Era curioso. Ela falava muito do casamento, mas quase nada do casamento em si. Era tudo sobre aparência. Vai ter gente importante. Tem que ser inesquecível. Eu não quero nada que pareça barato. Eu não quero comentários. Comentários. Eu entendi. Eu era o tipo de coisa que gerava comentário naquele mundo. Quando chegamos, ela desceu primeiro. Antes de fechar a porta, ela disse: Dona Lúcia, depois eu mando os valores certinhos. Porque assim fica mais organizado. Organizado. Mais uma palavra que parecia inocente e vinha carregada. Quando ela entrou no prédio, Renan ficou um segundo parado no carro, olhando para frente, como se respirasse pelo último espaço que ainda era dele. Eu queria perguntar se ele estava bem. Eu queria perguntar se ele estava feliz de verdade. Mas eu já tinha aprendido que, quando a gente toca em certas perguntas, a resposta vem como ataque. Então eu esperei. No dia seguinte, chegou a primeira mensagem dela. Uma planilha. Não era uma planilha simples. Era uma lista longa, fria, cheia de colunas, com valores que pareciam piada. Buffet, decoração, banda, filmagem, lembrancinhas, cabine de fotos. E no final,
como se fosse a cereja do bolo, lua de mel. Eu abri aquela planilha na tela do celular e senti como se alguém tivesse colocado uma mão dentro do meu bolso sem pedir. A parte mais dolorosa não era o número. Era a naturalidade. Ela escreveu uma frase embaixo, como se estivesse fazendo um favor. Dona Lúcia, aqui estão os valores para sua contribuição. Assim fica mais fácil. Contribuição. Ela me deu um papel e chamou de honra. Eu olhei para a tela e lembrei de uma lembrança antiga, de quando Renan tinha 8 anos e ficou doente. Eu passei a noite inteira com a mão na testa dele, contando as respirações, e prometi para mim mesma que ele nunca ia se sentir sozinho no mundo. E ali eu estava, sentindo que a minha presença já era tratada como excesso. Nessa mesma semana, eu fui na casa da família dela pela primeira vez desde o noivado, para um jantar. A mesa era grande demais. Talheres demais. Taças demais. Tudo cheirava coisa cara, mas o ambiente era frio. A mãe de Mirella falava com voz doce, só que sempre com aquelas frases que parecem elogio e são cutucão. Renan teve sorte, né? Hoje em dia é difícil um homem crescer tanto. O pai dela completou, rindo. E agora vai entrar num outro patamar. Patamar. Eu mastigava devagar e sentia cada palavra deles como um dedo apontado. Em certo momento, a mãe dela me perguntou: "A senhora trabalha com o que mesmo, Dona Lúcia?" Eu respondi com sinceridade, falando da vida como ela é. "Já fiz de tudo. Hoje estou mais tranquila. Mas criei meu filho trabalhando." Ela sorriu do jeito que a gente sorri quando não quer rir. "Ah, então a senhora é batalhadora." Batalhadora. Outro jeito de dizer, simples, comum, de fora. Eu vi Mirella observando tudo, satisfeita. Como se aquele jantar fosse uma prova. Como se ela quisesse ver até onde eu aguentava sem cair. E eu aguentei. Não por fraqueza. Por estratégia. Na saída, Renan me acompanhou até o portão. Ele estava diferente. Não era só a roupa melhor, o perfume novo, o relógio caro. Era o jeito de olhar. Como se ele estivesse sempre preocupado com o que os outros iam pensar. "Mãe", ele disse, sem encostar em mim. "Você entendeu, né? Isso tudo é importante para ela." Eu olhei para ele e senti vontade de falar. Importante é respeito. Importante é gratidão. Importante é não tratar a própria mãe como uma peça feia que estraga a foto. Mas eu engoli as palavras e respondi com calma. Eu entendi. Só que por dentro, eu não entendi. Eu aceitei. E há uma diferença enorme entre aceitar e entender. Naquela noite, quando cheguei em casa, eu abri uma gaveta e tirei uma pasta velha que eu guardava desde que Renan era pequeno. Documentos, recibos, papelada da vida. Eu passei a mão por cima como se estivesse lembrando quem eu era antes de virar contribuição. Eu respirei fundo e fiz uma promessa silenciosa. Eu não ia brigar. Eu não ia gritar. Eu não ia implorar para ter lugar em uma história que eu ajudei a construir. Eu ia observar. Porque gente que quer controlar tudo sempre deixa rastros. E eu aprendi cedo que rastro, quando você junta com calma, vira prova. Foi quando eu percebi que Mirella não estava sozinha. Ela tinha um plano. E ela estava usando meu filho como ponte. E naquele instante eu soube, se eu não me mexesse agora, eu ia pagar caro por um casamento que eu nem poderia assistir. Eu podia ter dito não. Podia ter batido a porta na cara daquela planilha e fingido que eu não vi. Podia ter falado que a vida real não cabe em coluna, que amor não vem com boleto. Mas eu não disse. Eu fiquei sentada na beira da cama, com o celular na mão, olhando aqueles números como se eles tivessem dentes. E o pior era perceber que não era só o valor. Era o jeito. Era como se eu tivesse virado uma parte do orçamento, um item do projeto, uma linha qualquer. No outro dia, Renan me ligou cedo. "Mãe, você viu a planilha?" Eu respondi com a calma que eu aprendi na Marran. "Vi." Ele soltou o ar, como se eu tivesse dito a palavra certa. "Então, a gente precisa começar a pagar os sinais. Porque senão perde fornecedor." Sinal. Aquela palavra apareceu de novo, sempre com urgência, sempre com uma pressa que não combinava com festa. Eu percebi que o casamento tinha virado uma corrida,
e que a linha de chegada era o status da Mirella. Eu vou ver o que eu consigo, eu falei. Eu ouvi a voz dele amolecer. Eu sabia que você não ia falhar comigo. Falhar. Ele usou essa palavra como se eu fosse funcionária de um contrato invisível. E eu fiquei alguns segundos com o telefone no ouvido, esperando ele dizer alguma coisa que parecesse filho. Mãe, você está bem? Eu sinto muito te colocar nisso. A gente dá um jeito juntos. Nada. Ele desligou rápido, como se já tivesse o dia planejado e eu fosse só uma etapa cumprida. Eu fui para a cozinha, coloquei água no fogo, e fiquei olhando a chaleira como se ela fosse me responder alguma coisa. Eu tentei lembrar do Renan de antes, do menino que me abraçava quando eu chegava cansada. Mas o que eu vi agora era um homem que tinha aprendido a medir amor pelo que eu pagava. Eu tinha guardado um dinheiro ao longo de muitos anos. Um pouco aqui, outro ali. Um dinheiro que eu chamava de respiro. Não era luxo, era segurança. Quando a gente envelhece sem ter ninguém para segurar nossa mão, segurança vira uma oração diária. Eu abri a gaveta onde guardava os documentos e tirei os extratos antigos. Eu sabia que, se eu entrasse nessa, eu precisava enxergar tudo com clareza. E foi aí que uma sensação ruim começou a crescer. Porque a planilha não estava pedindo ajuda. Ela estava pedindo entrega. No mesmo dia, Mirella me ligou. A voz dela veio doce, educada, aquela doçura que não esquenta o coração, só encerra a discussão. Dona Lúcia, eu só queria confirmar se a senhora vai conseguir fazer o primeiro pagamento ainda essa semana. Eu respirei fundo. Qual o primeiro pagamento, Mirella? Ela respondeu como se eu estivesse atrasada no mundo. O sinal do buffet. E o sinal da decoração. Ah, e eu também queria adiantar a lua de mel, porque o pacote está quase esgotando. Lua de mel. Ela falava como se fosse arroz e feijão. Eu vou olhar, eu disse. Ela fez um pequeno silêncio e soltou a frase no tom de quem dá lição. É que fica feio atrasar, sabe? Fornecedor comenta. E eu não quero comentários. Eu desliguei e fiquei parada no meio da sala. Naquele instante, eu entendi uma coisa que eu tinha fingido não ver. Mirella não tinha medo de perder fornecedor. Ela tinha medo de perder a imagem. E imagem, quando vira prioridade, faz gente boa virar cruel sem perceber. Eu comecei a fazer contas. E para fechar aquela conta, eu precisava abrir mão de alguma coisa minha. Foi quando eu lembrei do terreno no interior. Um pedaço de chão que eu tinha herdado de uma tia, simples, mas meu. Eu nunca construí nada lá. Era só um canto no mundo que me fazia sentir que eu tinha uma saída se a vida apertasse demais. Eu peguei o ônibus numa manhã e fui até lá. O caminho foi longo. A janela mostrava a estrada, o mato, as casas baixas. Tudo tão diferente daquela fantasia de salão e taças. Quando eu pisei naquele terreno, eu senti um aperto no peito. Eu me vi mais nova, sonhando com um lugar para envelhecer em paz. Um lugar onde ninguém mandava em mim. E mesmo assim, eu vendi. Voltei para casa com o dinheiro na conta e um vazio no corpo, como se eu tivesse deixado um pedaço de mim enterrado ali. Eu fiz o primeiro pagamento. Depois o segundo. Depois outro. E foi aí que aconteceu o que sempre acontece quando você mostra que aguenta. Eles aumentaram. Mirella começou a mandar mensagens no meio do dia, sem pergunta, sem cuidado. Dona Lúcia, preciso que a senhora transfira hoje. Dona Lúcia, a banda só segura até às 18 horas. Dona Lúcia, a gente decidiu trocar as flores. Trocar as flores. Como se eu tivesse votado em alguma coisa. Como se eu fosse parte das decisões. Eu era parte só do pagamento. Eu respondi com ok porque eu ainda estava naquela fase em que eu queria acreditar que era um desvio, que era estresse, que depois melhorava. Só que não melhorava. Eu comecei a notar que Renan não vinha mais me visitar como antes. Quando vinha, vinha rápido. Sempre com assunto de conta, nunca com assunto de vida. Não perguntava da minha saúde. Não sentava para comer comigo. Não tinha tempo. E o que ele tinha, ele dava para ela. Uma noite, eu ouvi a notificação do celular. Era uma mensagem dele. Mãe, amanhã eu passo aí rapidinho. Preciso conversar.
A palavra rapidinho me deu um arrepio. Porque nada de bom vem com essa pressa. No dia seguinte, ele chegou com uma pasta. A mesma postura de quem está levando papel para alguém assinar. Ele não me abraçou. Só entrou, olhou ao redor como se a minha casa fosse pequena demais para ele, e sentou. Eu servi café. Ele nem tocou. Mãe, ele disse. A Mirella está preocupada. Ela acha que você está travando as coisas. Travar. Eu quase ri. Eu, que tinha vendido meu próprio chão para não travar nada. Como assim? Eu perguntei. Ele abriu a pasta e começou a falar de valores, de prazos, de exigências. E em algum ponto, ele soltou uma frase que me pegou de surpresa. É que agora está tudo no seu nome, mãe. Para facilitar. Eu senti o café descer quente, mas a mão esfriou. Tudo o quê? Ele evitou meu olhar. Alguns contratos. Alguns pagamentos. É normal. É só para a organização. Eu fiquei quieta por alguns segundos. Na minha cabeça, as peças começaram a se mexer devagar, porque eu já tinha visto esse tipo de organização antes. Não em casamento, mas na vida. Quando alguém quer te colocar no papel, do jeito deles, é porque eles querem que o problema caia no seu colo se alguma coisa der errado. Eu olhei para Renan e falei com calma. Eu preciso ver tudo. Ele franziu a testa, como se eu tivesse pedido demais. Pra quê, mãe? Você não confia? Ele usou a palavra confia como uma armadilha. Como se pedir clareza fosse traição. Eu respirei, lembrei das minhas regras, e respondi sem levantar a voz. Eu confio em fatos. Ele ficou duro. Isso vai atrasar. Atrasar é pagar sem saber, eu disse. Ele levantou, pegou a pasta, e antes de sair falou. Eu só espero que você não estrague esse momento para mim. Estragar. Olha a palavra de novo. Como se eu fosse capaz de estragar qualquer coisa só existindo. Quando a porta fechou, eu sentei no sofá e fiquei olhando a parede por um tempo. O silêncio da casa parecia maior. Eu senti vontade de chorar, mas eu não chorei. Eu abri a pasta velha de documentos e comecei a separar tudo. Comprovantes, extratos, mensagens, datas. Eu peguei um caderno e anotei cada pagamento, cada pedido, cada urgência. E foi aí que eu vi o primeiro detalhe que não batia. Um valor repetido. Um serviço que eu não lembrava de ter aprovado. Um nome de empresa que eu nunca tinha ouvido. Eu não falei nada para ninguém. Eu só marquei com caneta. Depois eu marquei outro. E outro. Naquela noite, eu fiz uma coisa simples. Eu peguei o telefone e liguei para um dos fornecedores, fingindo que era só para confirmar um detalhe. A mulher do outro lado foi educada, mas a frase dela me deixou com uma sensação gelada na nuca. Ah, sim, Dona Lúcia. Está tudo em andamento. Só falta a assinatura da senhora em 2 documentos. Assinatura. Eu nunca assinei nada. Eu desliguei com a voz firme, mas por dentro eu senti o alerta virar certeza. Eles estavam me colocando dentro de um papel que eu não tinha escolhido. E naquele instante eu soube que a planilha era só o começo. O pior ainda estava guardado. E ele vinha com pressa, com pasta, e com um número grande demais para ser só casamento. No sábado de manhã, o céu estava claro demais para o peso que entrou comigo na sala. Renan chegou sem avisar direito. Não foi aquele tipo de visita em que o filho chega, senta, pergunta se a mãe comeu, repara se o gás acabou, olha se a casa está fria. Ele entrou como quem entra num escritório. Rosto fechado. Passos rápidos. Uma pasta na mão. Eu ofereci café. Ele disse que não tinha tempo. Ali eu senti. Quando alguém diz que não tem tempo para um café na casa da própria mãe, é porque já chegou com uma missão. E missão, quase sempre, não tem carinho. Ele sentou no sofá, abriu a pasta e puxou uma folha. O papel era branco, duro, com letras pretas e um logotipo que eu nunca tinha visto. Ele colocou em cima da mesa como se estivesse colocando um peso de academia no meu peito. Mãe, é isso aqui. Eu peguei o papel devagar. Meus olhos foram direto para o valor, porque a vida me treinou a procurar o que dói primeiro. R$ 100.000. Eu li uma vez. Pisquei.
Li de novo. Como se a segunda leitura fosse transformar aquele número em outra coisa mais humana. Mas não transformou. Eu senti o corpo reagir antes de mim. A garganta secou. O estômago afundou. A mão ficou fria segurando o papel. Renan. Minha voz saiu pequena. Isso aqui. Ele me interrompeu, sem paciência, como se eu estivesse atrasando um processo. Mãe, é a parte que ficou para você. A Mirella acha justo. Você sempre disse que faria tudo por mim. Justo. A palavra ficou no ar, torta. Porque justo não é exigir. Justo não é empurrar. Justo não é tratar mãe como caixa. Eu tentei manter a dignidade na voz, mesmo sentindo um tremor por dentro. Meu filho, eu não tenho esse valor. Ele fez uma cara como se eu estivesse exagerando. Como se eu tivesse falado que não queria ajudar, e não que eu não podia. Você tem como conseguir. Você é boa nisso. Eu esperei o restante vir com gentileza, com a gente dar um jeito juntos. Não veio. O que veio foi a frase que até hoje eu ouço como se fosse um tapa sem mão. E olha, agradeça por eu ter deixado você contribuir. Eu levantei os olhos para ele, e eu juro, por um segundo eu não vi meu filho ali. Eu vi um homem repetindo uma fala que alguém treinou dentro da cabeça dele. O tom estava errado. O orgulho estava errado. O afeto não estava em lugar nenhum. Eu poderia ter gritado. Poderia ter chorado. Poderia ter feito a cena que eles, lá no fundo, esperavam para me chamar de desequilibrada, dramática, inconveniente. Mas eu não dei esse presente. Eu apenas sorri. Não foi um sorriso de concordância. Foi um sorriso de sobrevivência. Um sorriso que dizia, sem dizer, eu entendi o jogo. E agora eu vou jogar do jeito certo. Ele relaxou na hora. O corpo dele soltou um pouco. É impressionante como algumas pessoas só ficam tranquilas quando sentem que você se dobrou. Então está combinado. Ele disse. Eu sabia que você não ia falhar comigo. Falhar comigo. A palavra voltou, de novo, como se eu tivesse um contrato assinado com a maternidade. Como se eu não fosse uma pessoa. Como se eu fosse uma função. Ele se levantou. Me deu um beijo rápido na testa, sem olhar nos meus olhos. Pegou a pasta vazia de emoção e cheia de cobrança. Foi embora com a pressa de quem já conseguiu o que queria. Quando a porta fechou, eu fiquei parada no meio da sala. Eu olhei para o papel em cima da mesa como se ele fosse uma prova de que eu estava ficando louca. Porque não fazia sentido. Não no mundo real. Eu sentei devagar. Encostei as costas no sofá. E foi aí que a vergonha tentou entrar. Vergonha de ter criado um filho que me tratava assim. Vergonha de eu ter permitido chegar nesse ponto. Vergonha de eu ainda amar, mesmo sangrando por dentro. A raiva veio logo depois, mais limpa, menos barulhenta. A raiva que não explode, mas acende uma luz. Eu pensei em tudo que eu já tinha feito. Nas noites em claro, quando ele era pequeno. Na comida dividida. Nas contas atrasadas para eu pagar a escola. Nos aniversários com bolo simples e olho brilhando. Eu nunca cobrei nada. Eu só queria respeito. E ali estava eu, com uma fatura de 100 mil reais. E ainda por cima, com uma frase dizendo que eu devia agradecer. Eu respirei fundo. Levantei e fui até a mesa. Peguei a fatura com cuidado, como quem pega um objeto perigoso, e levei para o quarto. Eu tenho uma gaveta onde guardo coisas importantes. Documentos, recibos, papéis antigos. A pasta que eu tinha separado no capítulo anterior. Eu abri a gaveta e coloquei aquela fatura lá dentro. Depois eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu sentei e comecei a olhar o papel como alguém que não está mais com medo. E quando a gente olha sem medo, a gente vê. Lá embaixo, pequeno, quase escondido, tinha um detalhezinho. Uma cobrança com um nome que eu não lembrava de ter ouvido. Uma taxa que parecia repetida com outro título. Como se o mesmo serviço tivesse sido cobrado 2 vezes, só com nome diferente. Eu peguei uma caneta e circulei. Aí circulei outra coisa, um prazo curto demais, quase como uma ameaça. Eu senti o coração bater diferente. Não era pânico. Era clareza.
Eu peguei o celular e abri a planilha antiga. Comparei valores. Alguns números não conversavam entre si. A soma não fazia sentido. Tinha coisa demais para caber naquela história. E foi ali que o meu sorriso de antes ganhou forma por dentro. Porque eu não sou rápida em briga, mas eu sou paciente em prova. Eu levantei, fui para a cozinha, lavei o rosto, e voltei com a cabeça mais fria. Eu anotei num caderno a data, o valor, o nome da empresa, o nome de quem assinou, o que diziam que era. Depois eu tirei foto. Sim, eu tirei foto como quem guarda a arma, mas a minha arma sempre foi papel. Sempre foi recibo, contrato, mensagem. O tipo de coisa que não grita, mas derruba. Eu comecei a reunir tudo. Print das mensagens da Mirella pedindo pagamento. Print do Renan falando sinal. Extratos do banco mostrando transferências. Comprovantes com horários. Uma parte de mim queria mandar mensagem na hora, confrontar, dizer que aquilo não estava certo. Mas eu segurei. Eu sabia que, se eu confrontasse cedo, eles iam só ajustar o golpe. Trocar nome. Apagar conversa. E eu precisava que eles continuassem confortáveis. Precisava que eles achassem que eu estava obedecendo. Eu precisava que eles baixassem a guarda. No fim da tarde, meu celular tocou. Era Mirella. Eu olhei o nome dela na tela e senti aquele velho impulso de agradar. Aquela vontade automática de não criar conflito. Eu respirei 2 vezes e atendi no meu tom mais calmo. Oi, Mirella. Dona Lúcia, ela falou doce, com aquela doçura gelada. Só para confirmar que o pagamento sai ainda hoje, certo? O fornecedor não espera. Eu deixei um silêncio pequeno, só o suficiente para ela sentir que eu estava pensando. Sai, eu disse. Ela soltou o ar do outro lado. Ótimo. A senhora está sendo muito importante. Importante. Engraçado. Eu era importante para pagar, mas não era importante para ser tratada com dignidade. Eu desliguei e fiquei olhando para a parede. A casa estava silenciosa, mas dentro de mim tinha um barulho de decisão. Eu fui até a janela. O sol estava se pondo. As pessoas lá fora andando, vivendo as vidas delas, sem saber que, naquele instante, eu estava atravessando uma linha. Até ali, eu tinha aceitado. A partir dali, eu ia registrar. Eu voltei para a gaveta, peguei a pasta e coloquei em cima da cama. Abri, organizei por ordem. Data, valor, nome, conversa. Como se eu estivesse montando um quebra-cabeça que só eu enxergava. E enquanto eu fazia isso, uma frase ficou martelando, simples e dura. Se eles estão tão confiantes, é porque eles acham que eu não tenho coragem. E se eles acham isso, é porque nunca viram uma mulher cansada decidir se respeitar. Quando a noite caiu, meu celular vibrou com uma mensagem do Renan. Mãe, preciso falar com você. É importante. Eu li uma vez. Depois li de novo. E uma coisa dentro de mim gelou, não de medo, mas de pressentimento. Porque eu já conhecia esse tipo de frase. Ela sempre vem antes de uma nova exigência. Sempre vem antes de uma nova humilhação. Eu guardei o celular devagar e pensei. Dessa vez, eu vou ouvir tudo. Vou deixar ele falar. Vou deixar eles mostrarem mais. E depois, eu vou fazer do meu jeito. Com prova. Com calma. Com justiça. E foi aí que eu entendi que a fatura não era o final de nada. Era só o começo do que eles ainda iam tentar arrancar de mim. O telefone tocou à noite, num horário em que gente tranquila já está se preparando para dormir. Eu estava na cozinha, lavando uma xícara que nem precisava ser lavada, só para manter as mãos ocupadas. Quando vi o nome do Renan na tela, eu senti o corpo endurecer, como se eu já soubesse que vinha coisa ruim. Eu atendi na primeira chamada. Oi, meu filho. A voz dele veio tensa, baixa, como se ele estivesse num lugar onde não podia falar alto. E foi isso que me assustou. Ele nunca tinha precisado esconder nada de mim quando era menino. Agora, parecia que ele escondia até a própria coragem. Mãe, sobre o casamento, tem uma coisa. Eu encostei o ombro na parede, tentando não mostrar fraqueza nem para mim mesma. O que foi, Renan? Ele demorou mais do que devia para responder. Um silêncio desses,
Quando vem de filho, dói como se fosse uma distância física. A Mirella acha melhor você não ir. Por um segundo, eu achei que eu tinha ouvido errado. A gente ouve muita coisa na vida, mas tem frase que o ouvido recusa. Como assim, não ir? Eu perguntei devagar, como se eu estivesse soletrando. Ele falou rápido, como quem quer acabar logo com o assunto antes que a própria consciência acorde. Ela está preocupada com o clima, com comentários, com a estética. Você sabe como é. Vai ter muita gente importante. A estética. Gente importante. Eu segurei o celular com mais força, porque foi isso ou deixar cair. Eu não sabia se eu sentia raiva ou vergonha. Naquele instante, as duas coisas se misturaram. A raiva me aquecia o peito. A vergonha tentava me encolher. Eu respirei uma vez. Depois outra. Eu não queria chorar no telefone, porque choro é o tipo de som que algumas pessoas usam como prova de que você está errada. Eu também não queria gritar, porque grito vira desculpa para te chamar de exagerada. Então eu perguntei uma coisa simples, para ver se ele ainda sabia ser filho. E você, Renan, o que você acha disso? Ele ficou em silêncio de novo. E esse silêncio respondeu por ele. Mãe, não é nada pessoal, ele disse, como se repetisse um texto ensaiado. É só para evitar desconforto. Desconforto. Eu, que passei anos engolindo desconforto para ele não sentir fome, agora era o desconforto a ser evitado. Eu senti uma dor velha nas costas, como se o corpo estivesse lembrando de tudo que eu carregou sozinha. Eu fechei os olhos por um segundo e vi imagens como se fossem cenas de um filme que eu não pedi para rever. Eu me vi segurando a mão dele na fila do posto de saúde. Eu me vi costurando roupa à noite para ele ir bem arrumado para a escola. Eu me vi vendendo um pedaço do meu descanso para ele comprar o futuro. E ali, do outro lado da linha, estava ele dizendo que a minha presença atrapalhava a festa. Eu abri os olhos e falei com calma, uma calma que eu nem sabia que tinha. Entendi. Ele soltou o ar, aliviado. Foi isso que me feriu mais. O alívio dele. Obrigado, mãe, ele disse. Você sabe que eu te amo. Só que, é o jeito dela. E é só esse dia. Eu quase ri. Quase. Porque quem fala é só esse dia costuma ser o mesmo tipo de pessoa que pede só mais uma vez até você não ter mais nada. Eu não discuti. Não naquele momento. Eu disse o que ele queria ouvir. Tá bem. Antes de desligar, ele ainda teve coragem de completar, como se fosse normal, como se fosse parte do combinado desde o começo. Mas a gente precisa resolver os pagamentos, tá? Isso é importante. Eu conto com você. Eu senti o estômago afundar. Era isso. Eu não podia entrar no salão, mas podia pagar o salão. Eu não podia assistir meu filho prometer amor, mas podia bancar o palco onde ele prometia. Eu sei, eu respondi. Eu desliguei. A casa ficou silenciosa de um jeito que doía no ouvido. Eu encostei o celular na mesa e fiquei olhando para ele como se ele fosse um objeto estranho. Depois eu sentei na cadeira da cozinha e encarei as próprias mãos. Eu já tive dias ruins. Já tive humilhação no trabalho. Já tive gente me tratando como se eu valesse menos. Mas vinda de filho, a humilhação tem outro gosto. Ela entra mais fundo. Naquela noite, eu não dormi. Eu andei pela casa, devagar, para não tropeçar na tristeza. Abri uma caixa de fotos antigas. Vi o Renan bebê, com a boca suja de mingau. Vi ele com uniforme escolar, sorriso faltando um dente. Vi ele no dia da formatura, segurando meu braço com orgulho. Eu passei os dedos nas fotos como quem toca numa lembrança para ter certeza de que ela existiu. E eu pensei uma coisa que me deixou com um nó na garganta. O meu filho não tinha virado mal de um dia para o outro. Ele tinha sido treinado. Treinado a sentir vergonha de mim. Treinado a achar que amor é obrigação. Treinado a acreditar que status vale mais do que gratidão. Eu levantei de novo e fui até o quarto. Abri a gaveta. Peguei a pasta. Coloquei tudo em cima da cama. Eu olhei para a fatura de R$ 100.000. Olhei para a planilha. Olhei para os comprovantes. E pela primeira vez eu senti um tipo de clareza que assusta. Se eu continuasse cedendo, eu ia terminar sem chão.
Sem dinheiro, sem paz, sem respeito. E pior, eu ia deixar registrado no mundo que podem fazer isso comigo, sem consequência. Eu sentei e comecei a organizar os papéis com uma calma que não parecia minha. Data por data. Valor por valor. Mensagem por mensagem. Como se eu estivesse desenhando um mapa de um lugar perigoso. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesma, baixinho, como se eu estivesse confessando algo. Porque tudo estava no meu nome. Eu peguei o celular e voltei na conversa com Mirella. Ela tinha mandado mensagens falando de organização, de facilitar. Eu voltei nos extratos e vi transferências em horários estranhos, algumas com descrição genérica. Eu anotei tudo. Depois eu fiz outra pergunta. Por que o Renan estava com medo de me encarar? Porque filho que tem razão não fala no escuro. Filho que tem razão não usa palavra como estética para justificar a ausência da própria mãe. Filho que tem razão não precisa dizer não é pessoal quando é pessoal demais. Foi aí que eu decidi uma coisa. Eu não ia discutir com sentimento. Eu ia conversar com fatos. Na manhã seguinte, eu acordei cedo, com os olhos ardendo de sono e a cabeça funcionando como se eu tivesse tomado um café forte. Eu fiz o que eu sempre fiz na vida quando a coisa aperta. Eu fui para o que eu sei fazer. Conferir. Eu comecei com o fornecedor, o buffet. Liguei no horário comercial, com voz educada, como se fosse só uma confirmação comum. Bom dia, aqui é a Lúcia. Eu queria confirmar alguns detalhes do contrato. A moça do outro lado foi simpática, acostumada com noiva nervosa e mãe ansiosa. Claro, Dona Lúcia. Um minutinho. Ela digitou, e eu ouvi o tec-tec do teclado. Um som simples, mas que naquele momento parecia abrir uma porta. Pronto, ela disse. O contrato está em andamento. Está em nome de quem? Eu perguntei, como quem pergunta por curiosidade. Em nome da senhora. Eu senti a nuca gelar. E quem assinou? Eu perguntei, ainda calma. A moça hesitou um pouco. Olha, aqui consta uma assinatura digital, mas a gente ainda precisa da assinatura final. Inclusive, a senhora está pendente em 2 documentos. Eu segurei a vontade de engolir seco. Eu só respondi. Entendi. Você pode me mandar tudo por e-mail? O contrato completo, os anexos e o detalhamento do que foi pago até agora. Posso sim, ela disse. Mando já. Eu desliguei devagar. E fiquei olhando para a parede, sentindo o coração bater forte, mas com uma certeza no peito. Eles estavam tentando me transformar na responsável por tudo. Se desse certo, eu era financiadora. Se desse errado, eu era culpada. Eu voltei para a cama, sentei na beirada e peguei o caderno. Escrevi uma frase simples no topo da página. Se está no meu nome, eu vou saber de tudo. Depois eu marquei o próximo fornecedor. Decoração. E enquanto eu discava, eu pensei uma coisa que me deu força. Eles acharam que me expulsar do casamento ia me enfraquecer. Mas me expulsar me deixou livre. Livre para enxergar. Livre para juntar prova. Livre para parar de pedir permissão para ser mãe. Quando a ligação chamou, eu respirei fundo. E naquele instante eu percebi, o desmoronamento não ia começar no altar. Ia começar nos bastidores, onde eu finalmente tinha entrado. A primeira coisa que eu aprendi sobre gente controladora é que ela adora parecer boa. Mirella sabia fazer isso como ninguém. Nas redes sociais, ela virava outra pessoa. Postava versículo, falava de gratidão, colocava foto de buquê com legenda de amor. Parecia doce. Parecia correta. Parecia até humilde, se você olhasse rápido e não prestasse atenção no detalhe. Só que eu não olhava rápido. Eu olhava como quem já foi enganada pela vida algumas vezes, e por isso aprendeu a observar com paciência. Naquela semana, eu comecei a ligar para os fornecedores. Um por um. Com educação. Sem acusar ninguém. Sem fazer drama. Eu só queria informação. E quanto mais eu ligava, mais o casamento dos sonhos parecia um quebra-cabeça montado por mãos nervosas. O buffet me mandou o contrato por e-mail. Quando eu imprimi e coloquei na mesa, eu vi o meu nome lá, como se eu fosse a contratante principal. Só que eu não tinha assinado nada. E, pior,
Algumas cláusulas estavam marcadas como aprovadas com uma assinatura digital que não era minha. Eu segurei o papel com cuidado, como se ele pudesse me morder. Na decoração, a história foi parecida. Nome da Lúcia aqui, CPF da Lúcia ali, responsável financeira em letras pequenas. E no rodapé, um detalhe que fez meu sangue esfriar. O valor final era maior do que o que estava na planilha da Mirella. Eu peguei meu caderno e anotei. Eu comparava tudo. Planilha dela. Contrato real do fornecedor. Extrato do banco. E cada comparação me dava a mesma sensação. Alguém estava empurrando a conta para mim e escondendo o excesso no caminho. Aí veio o terceiro fornecedor, o som e iluminação. Eu liguei e a moça do atendimento falou com uma naturalidade que me deu vontade de levantar da cadeira. Ah, sim, Dona Lúcia. A noiva pediu para deixar tudo no seu nome porque a senhora é quem resolve. Eu senti o peito apertar, mas eu segurei firme. E quem pediu isso? Eu perguntei, calma. A Mirella. Ela falou que era melhor assim, que a senhora preferia. Preferia. Ela colocou palavras na minha boca como se eu fosse um boneco educado. Eu desliguei e fiquei olhando para o teto. A raiva que eu senti não era aquela raiva que grita. Era a raiva que organiza. Eu não tinha sido só usada. Eu estava sendo preparada para cair. Se algum fornecedor fosse prejudicado, se algo fosse cancelado, se uma cobrança viesse duplicada, se alguém acusasse alguém, o nome na linha de frente era o meu. A mãe do noivo. A velha batalhadora. A parte fácil de culpar. E foi aí que eu enxerguei a fraqueza da Mirella. Ela tinha orgulho demais. Ela precisava que tudo parecesse perfeito e que todo mundo aplaudisse. E gente que precisa tanto de aplauso não aguenta ser exposta. Não aguenta a verdade com recibo. Não aguenta a vergonha pública. Eu parei um minuto, respirei e me lembrei das minhas regras. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Então eu decidi que, a partir dali, eu ia fazer tudo com registro. Print de cada conversa. E-mail salvo. Documento baixado. Ligação anotada com data, horário e nome de quem falou comigo. Eu não ia entregar minha paz para uma mulher que tratava bondade como fraqueza. Na tarde de terça, aconteceu um episódio que me mostrou que isso tudo era maior do que eu pensava. Eu estava indo ao banco resolver uma coisa simples, quando eu vi Mirella do outro lado da rua. Ela estava com uma amiga, falando animada, rindo, como se não existisse nenhum peso no mundo. Na mão dela, uma pasta branca, daquelas de papelaria, cheia de documentos. Eu não sei o que me deu. Eu não fui atrás. Eu não queria confronto. Eu só parei, de longe, e observei. Ela abriu a pasta e mostrou alguma coisa para a amiga. A amiga fez uma cara de surpresa e colocou a mão na boca, rindo como quem está vendo um truque. A Mirella apontou para o papel como se estivesse explicando um plano. E naquele instante, eu senti um frio no estômago. Não era improviso. Era método. Eu voltei para casa e fui direto para os papéis. A casa parecia menor, mas minha cabeça estava maior. Eu sentei e revisei tudo de novo, até perceber um padrão. Alguns serviços estavam sendo cobrados 2 vezes com nomes diferentes. Alguns valores tinham taxas extras sem explicação. Algumas datas estavam encaixadas para criar urgência e impedir perguntas. Mirella não queria só que eu pagasse. Ela queria que eu pagasse rápido, sem olhar, sem tempo de respirar. Nesse mesmo dia, eu recebi uma ligação inesperada. Era Sônia, uma mulher que eu não via há anos. Ela tinha trabalhado comigo numa casa de família, na época em que eu fazia faxina. A voz dela veio estranha, como se estivesse carregando algo pesado. Lúcia, me desculpa te ligar assim, mas eu soube do casamento do seu filho. Meu coração apertou. Como você soube? Minha sobrinha trabalha no salão. E ela comentou umas coisas que eu achei errado demais. Eu fiquei em silêncio, esperando. Sônia continuou, devagar. Lúcia, essa Mirella, eu conheço uma história dela. Não comigo. Com uma outra senhora. Uma mãe de um rapaz com quem ela namorou antes. Eu senti a casa ficar mais fria. Sônia, o que aconteceu? Ela respirou e falou.
Ela fez a mesma coisa. Cobrou tudo como se fosse sonho, botou o nome da mãe nos contratos, e depois, quando deu confusão, disse que a senhora era descontrolada e que estava atrapalhando. A mãe quase perdeu o nome dela na praça. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Ali estava a segunda vítima. A prova de padrão. O tipo de informação que faz a história fazer sentido. Eu fechei os olhos por um segundo. Não de tristeza. De clareza. Não era só comigo. Eu tinha entrado num roteiro que já tinha sido repetido. Se você está assistindo e já percebeu que isso não é amor nem respeito, se inscreve no Afonso Story. E comenta eu vi se você também sentiu que a Mirella tinha um plano desde o começo. Quando desliguei da Sônia, eu fiquei um tempo parada, com a mão no celular, pensando na palavra quase. Quase perdeu o nome. Quase perdeu a paz. Quase perdeu a vida. Eu não ia ser mais um quase. Eu mandei mensagem para Sônia pedindo contato da outra senhora. Não para envolver gente, não para fazer escândalo. Eu queria saber se existia prova. Um documento. Um e-mail. Uma mensagem antiga. Qualquer rastro. A resposta veio algumas horas depois. A outra senhora não queria falar por telefone. Estava com vergonha até hoje. Mas topava mandar uma coisa. Quando o arquivo chegou, eu abri com a mão tremendo. Era uma foto de um contrato antigo, com o nome da mulher, e uma mensagem da Mirella pedindo para colocar tudo no nome dela porque fica mais fácil. A mesma frase. O mesmo método. Eu encostei na parede e respirei fundo. Foi ali que eu entendi. Mirella não tinha só um sonho caro. Ela tinha uma técnica. E meu filho, por mais triste que fosse admitir, era o instrumento perfeito. Um homem desesperado para ser aceito por uma família de patamar. Na quarta-feira, eu decidi ir ao clube. Não para entrar. Não para aparecer. Só para sentir o terreno. Só para observar o bastidor. Eu cheguei cedo, com uma roupa simples, e fiquei do lado de fora, fingindo que eu estava esperando alguém. Um funcionário passou carregando uma caixa e me olhou 2 vezes. Depois ele voltou e falou baixo. Senhora, a senhora é a dona Lúcia, né? Eu olhei para ele com calma. Sou. Ele hesitou, como quem mede o risco de falar. Eu vi a senhora aqui outra vez. No dia que a noiva estava discutindo com o fornecedor. Ela estava nervosa. Muito nervosa. Meu coração bateu mais forte. Discutindo por quê? Eu perguntei. Ele olhou para os lados, com medo de alguém ouvir. Por causa de pagamento. Ela dizia que a senhora ia resolver. Que estava tudo no nome da senhora. Só que o fornecedor queria garantia. Eu senti um peso, mas ao mesmo tempo, uma força. Testemunha. Uma pessoa neutra. Alguém que viu a máscara cair um segundo. Eu não pedi nada a ele. Não forcei. Só agradeci e guardei a informação no lugar certo. Na minha pasta mental. Quando voltei para casa, eu sentei e organizei tudo de novo, como quem prepara uma mesa de julgamento, só que silenciosa. Planilha. Fatura. Contratos. Prints. E-mail. Prova de repetição com outra vítima. Relato do funcionário. E aí eu pensei, agora eu preciso de uma armadilha. Não uma armadilha cruel. Uma armadilha limpa. Daquelas que parecem inocentes, mas fazem a pessoa escolher o próprio erro. Eu peguei o celular e abri a conversa com Mirella. Fiquei olhando para o nome dela na tela por alguns segundos. A mão firme. O coração calmo. E escrevi uma mensagem curta, educada, impossível de parecer agressiva. Mas por trás da educação, tinha uma porta. Uma porta que, quando ela atravessasse, não teria mais volta. E enquanto eu digitava, eu só conseguia pensar em uma coisa. Eles me tiraram do casamento. Mas me deram o melhor lugar possível. O lugar onde eu finalmente podia ver tudo. Eu fiquei alguns minutos olhando para a conversa com a Mirella, com o dedo pairando em cima do teclado. Não era medo. Era responsabilidade. Porque quando você decide fazer justiça com prova, você precisa escolher cada passo como quem atravessa vidro. Eu escrevi e apaguei 2 vezes. Até que eu deixei a mensagem do jeito mais simples possível, sem acusação, sem emoção,
sem brecha para ela dizer que eu estava criando o caso. Mirella, para eu organizar tudo direitinho, me envia hoje, por favor, o contrato completo de cada fornecedor, com anexos, valores finais, comprovantes de pagamento e quem assinou. Assim eu consigo fazer as próximas transferências com segurança. Eu li de novo. Estava educado. Estava correto. Estava limpo. E tinha uma palavra que ela odiava sem admitir: segurança. Eu enviei. Ela visualizou rápido demais. Isso me chamou a atenção. Gente tranquila não visualiza rápido assim quando está só organizando um casamento. Ela respondeu em poucos minutos. Claro, Dona Lúcia. Mas está tudo certo. Não precisa se preocupar com detalhes. Detalhes. Eu sorri sozinha. Porque era exatamente nos detalhes que a máscara dela começava a escorregar. Eu respondi no mesmo tom calmo. Eu me preocupo sim. Está no meu nome. Eu preciso ver. Demorou um pouco mais para ela responder dessa vez. E quando respondeu, veio o primeiro sinal de irritação por baixo da educação. Entendi. Vou ver com a assessoria. Assessoria. A mesma pessoa que até ontem falava comigo como se eu fosse um cartão de crédito agora tinha assessoria para falar de papel. Aquilo dizia muito. Eu não forcei. Eu não mandei áudio. Eu não liguei. Eu só esperei. A tarde passou. O céu escureceu. E nada. À noite, chegou um pacote de arquivos no meu celular. Fotos tortas, pedaços de contrato, páginas faltando. Um monte de imagem que parecia feita para confundir, não para esclarecer. Eu abri uma por uma. Algumas páginas tinham o meu nome cortado. Outras tinham valores sem assinatura. Em uma delas, a parte do responsável financeiro estava borrada, como se alguém tivesse passado o dedo de propósito. Eu respirei fundo. Ela estava me entregando confusão como se fosse solução. E foi aí que eu fiz o segundo passo do meu plano. Um passo pequeno, mas que muda tudo. Eu parei de pedir documento para Mirella. Eu comecei a pedir direto para quem tinha a obrigação de ter o documento verdadeiro. Eu abri meu caderno e liguei para o buffet. Boa noite. Aqui é a Lúcia. Eu preciso da versão final do contrato, com todas as páginas, valores fechados e o histórico de pagamentos. A moça foi educada, mas a voz dela mudou quando eu disse histórico. Um minutinho. Eu ouvi aquele tec-tec do teclado de novo. E quando ela voltou, veio a frase que eu estava esperando, sem saber. Dona Lúcia, aqui consta um aditivo. Aditivo? Eu perguntei. Sim. Um aditivo de valor. Foi inserido depois. Meu estômago deu um pequeno salto. Depois de quando? Ela hesitou. Depois do primeiro pagamento. Eu fechei os olhos por um segundo. A planilha que eu vi no começo não tinha aditivo nenhum. Ela tinha uma promessa bonita e um rombo escondido. Você pode me mandar esse aditivo também? Eu perguntei. Posso. Vou mandar tudo agora. Quando desliguei, eu fiquei alguns segundos olhando para o nada, sentindo uma calma que eu não esperava. Porque agora não era mais sensação. Era caminho. Era rastro. Em seguida, liguei para a decoração. A pessoa me atendeu com pressa. Dona Lúcia, a noiva está bem nervosa. A senhora consegue confirmar o pagamento hoje? Eu respondi como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu consigo, sim. Mas antes eu preciso do contrato completo e dos comprovantes de tudo que já foi pago. Eu já pedi e recebi incompleto. Silêncio. O tipo de silêncio que acontece quando alguém percebe que você acordou. Tá, ele disse, mais baixo. Eu vou mandar. Eu desliguei e anotei a hora. Depois liguei para som e iluminação. Depois para a banda. Depois para a assessoria. E cada ligação tinha um pedaço da mesma história. A noiva pediu urgência. A noiva pediu para colocar no meu nome. A noiva pediu para não mandar coisa por e-mail, só por mensagem. E quando eu pedia por e-mail, vinha resistência. Era como se o papel oficial fosse veneno para ela. Eu juntei tudo em uma pasta no celular, uma pasta física na gaveta, e uma lista no caderno com datas e nomes.
Eu parecia uma mulher comum em casa, mas por dentro eu estava montando uma estrutura que ninguém via. E eu ainda não tinha feito a parte mais importante: o teste. Porque antes de qualquer armadilha, eu precisava confirmar uma coisa com precisão. Eu precisava saber se meu filho estava só sendo usado, ou se ele também estava escolhendo me usar. Na manhã seguinte, eu mandei uma mensagem para o Renan. Renan, preciso conversar com você sobre os contratos. Só isso. Hoje. Ele respondeu rápido. Agora não dá, mãe. Estou resolvendo coisas do casamento. Eu engoli a resposta que eu queria dar. Eu escrevi só uma frase. É sobre o seu nome e o meu nome nesses contratos. Demorou. E quando ele respondeu, veio mais frio do que eu esperava. Depois a gente vê isso. Confia. Confia. A palavra que pedem quando não querem que você veja. Eu encostei o celular na mesa e fiquei olhando para ele. Uma parte do meu peito doeu. Não era raiva. Era luto. Eu estava entendendo que aquele homem do outro lado não era mais o menino que eu criei. E entender isso é como perder alguém vivo. Eu levantei, lavei o rosto e voltei para a mesa. Porque tristeza não paga conta. E nem protege nome. Foi aí que eu preparei a armadilha que parecia inocente. Eu mandei outra mensagem para Mirella, curta, educada, impossível de chamar de agressiva. Mirella, como alguns contratos chegaram incompletos, eu só vou conseguir fazer qualquer pagamento depois de receber a versão final por e-mail, com anexos e assinatura. Assim eu evito problemas para todo mundo. Eu escrevi evito problemas de propósito. Porque quem está limpo gosta de evitar problema. Quem está sujo entra em pânico. Ela visualizou. Não respondeu. 5 minutos. 10. 20. Depois veio um áudio. A voz dela era doce no começo, mas tinha um fio de raiva escondido. Dona Lúcia, isso vai atrapalhar tudo. Está muito em cima da hora. A senhora sabe que é um momento importante para o Renan. Ela tentou me puxar pela culpa. Eu não mordi. Eu respondi com uma frase simples. Momento importante não pode ser construído em cima do meu CPF sem transparência. Silêncio de novo. E aí veio a resposta que me mostrou a fraqueza dela de vez. Então eu vou pedir para o Renan falar com você. Ela puxou meu filho como arma. E eu, por dentro, agradeci. Porque isso era exatamente o que eu queria. Eu queria que eles escolhessem o próximo passo. Eu queria que eles se colocassem na posição de pressionar mais. Eu queria que eles exagerassem. Quando Renan ligou, a voz dele veio dura. Mãe, por que você está complicando agora? Eu senti a dor, mas segurei a calma. Eu não estou complicando. Eu estou me protegendo. Você está desconfiando da Mirella? Eu respondi devagar, para ele ouvir cada palavra. Eu estou desconfiando de qualquer coisa que coloque meu nome em documentos sem minha assinatura. Ele respirou forte, como se estivesse cansado de mim. Como se eu fosse um problema de agenda. Mãe, para. Você vai estragar tudo. A mesma palavra. Estragar. Eu apertei os lábios. Olhei para a janela. E falei no tom mais firme que eu consegui sem virar grito. Eu não vou pagar mais nada sem contrato completo. Ele ficou em silêncio. Eu ouvi um barulho ao fundo, como se alguém estivesse perto dele, orientando. E aí ele disse algo que confirmou o que eu precisava confirmar. Então faz assim. Paga só essa parte agora, e depois você vê papelada. É só para não dar confusão. Eu senti um arrepio subir. Ele não pediu esclarecimento. Ele pediu cegueira. Eu não discuti. Eu só disse: eu vou pensar. E desliguei. Na mesma hora, eu sentei e escrevi no meu caderno. Eles querem urgência porque precisam que eu não veja. E eu sabia o que vinha depois disso. Se eu não pagasse, eles iam tentar me ameaçar com vergonha. Se eu pagasse, eles iam tentar me prender pelo nome. Então eu precisava de um último passo antes do dia do casamento. Eu precisava levar essa história para um lugar onde não adiantava charme nem grito. Um lugar onde só documento fala. E naquela noite, quando eu fui guardar os papéis, eu vi uma coisa que fez meu coração bater diferente.
Num dos e-mails de fornecedor, tinha uma cópia de solicitação de alteração feita por Mirella, com horário, com nome completo, e com uma frase pequena, quase inocente: colocar em nome da mãe do noivo. Eu encarei aquela frase por um longo tempo, e eu soube que o desmoronamento estava bem perto. Só que antes, eu precisava decidir onde eu ia colocar a primeira pedra. Na quinta-feira de manhã, eu acordei com o celular vibrando em cima da cômoda. Não era mensagem de bom dia. Era notificação. Seu CPF foi consultado. Eu sentei na cama como se alguém tivesse puxado o lençol do meu corpo. Porque consulta de CPF não é carinho. Consulta de CPF é porta sendo testada. Veio outra. Proposta em análise. Eu não sou da internet, mas eu sou da vida. E a vida me ensinou a reconhecer quando estão tentando abrir uma conta, pedir crédito, fazer alguma coisa no seu nome. Eu levantei rápido demais para quem tem 64 anos. O joelho reclamou. Eu nem liguei. Coloquei uma roupa simples, prendi o cabelo e fui direto ao banco. Enquanto eu esperava na fila, eu olhava as pessoas em volta e pensava como tudo pode desabar em silêncio. Você está ali, respirando, e de repente alguém tenta puxar seu chão por baixo sem nem te olhar nos olhos. Quando fui atendida, eu mostrei a notificação e pedi para a moça conferir qualquer solicitação no meu nome. Ela digitou, franziu a testa e falou num tom cuidadoso. Dona Lúcia, houve uma tentativa de proposta recente. Está vinculada a um pagamento programado. Pagamento programado de quê? Eu perguntei, já sentindo o estômago apertar. Ela olhou para a tela e hesitou. Serviços de evento. Meu corpo ficou frio por dentro. Eu sabia. Eu sabia que não era só festa. Era armadilha para dívida. Eu pedi tudo por escrito. Pedi protocolo. Pedi registro. Pedi bloqueio de qualquer nova tentativa sem minha presença física. Eu falei com a calma de quem está com medo, mas decidiu não se entregar ao medo. Saí do banco com um papel na mão e uma certeza na cabeça. Eles estavam tentando me amarrar antes do casamento. Me amarrar para eu não ter escolha. E foi aí que meu celular tocou. Mirella. Eu olhei o nome dela na tela e quase senti o perfume falso que ela usava, aquele cheiro que tenta parecer leve, mas deixa dor de cabeça. Eu atendi. Dona Lúcia. Ela começou doce, doce demais. A senhora conseguiu resolver? Porque precisamos de uma confirmação hoje. Eu deixei um silêncio pequeno. Confirmação de quê, Mirella? A confirmação do pagamento final de alguns fornecedores. Está em cima da hora. Eu não quero estresse. Eu apertei a ponta dos dedos, firme. Eu também não quero estresse. Por isso eu só confirmo com contrato completo e assinatura verdadeira. A doçura dela caiu 1 grau. Isso é desnecessário. Está tudo certo. Eu respondi no mesmo tom. Se está tudo certo, então não vai ser difícil me mandar tudo certo. Silêncio. Eu ouvi uma respiração dela mais pesada do outro lado, como se ela estivesse segurando a raiva com as unhas. Eu vou pedir para o Renan falar com você, ela disse. E desligou na minha cara. Eu fiquei parada na calçada, com o papel do banco dobrado na mão, e me veio uma lembrança antiga. Quando o Renan era pequeno e fazia birra, ele batia o pé e esperava que eu cedesse. Eu não cedia. Eu abaixava, olhava no olho e explicava. Agora era o contrário. Agora era uma adulta fazendo birra e puxando meu filho como se ele fosse um instrumento. Minutos depois, Renan ligou. A voz dele veio carregada, como se eu tivesse estragado um grande plano. Mãe, o que você está fazendo? Me protegendo, eu respondi. Você foi ao banco? Ele perguntou num tom que parecia acusação. Eu senti um gosto amargo na boca. Fui. Meu CPF foi consultado. Ele ficou em silêncio por um segundo. Mas não foi o tipo de silêncio de susto. Foi o tipo de silêncio de quem calcula. Isso deve ser do procedimento, mãe. Você está vendo coisa demais. Eu respirei fundo. Renan, eu tenho protocolo. Eu tenho registro. Tentaram fazer proposta ligada a serviços do evento. Ele soltou o ar, irritado.
Você está fazendo isso virar um drama. Drama. De novo essa palavra querendo me colocar como a louca da história. Eu não levantei a voz. Drama é tentar me colocar em dívida. Eu não vou pagar mais nada sem contrato completo. E não vou assinar nada que eu não tenha lido. Ele ficou duro. Então você quer acabar com o casamento. A frase me atingiu, mas eu fiquei firme. Eu não quero acabar com nada. Eu quero que vocês façam direito. Do outro lado, eu ouvi um barulho, como se alguém estivesse perto. Uma voz baixa. Não dava para entender as palavras. Mas eu entendi a sensação. Mirella estava ali, orientando, controlando. Renan voltou a falar, mais rápido. Mãe, se hoje não pagar, vai dar confusão no clube. Vai ficar feio para a gente. Feio. Sempre a palavra feio. Sempre a aparência. Eu pensei na minha vida inteira tentando ser forte sem pedir aplauso. Eu pensei no terreno que eu vendi. No dinheiro que eu mexi. E eu pensei que feio mesmo era um filho ameaçar a própria mãe com vergonha para conseguir dinheiro. Eu respondi só isso. Eu não tenho medo de feio. Eu tenho medo de injustiça. Ele desligou. E ali eu senti uma coisa se quebrar de um jeito quieto dentro de mim. Não foi amor. Amor de mãe não quebra fácil. Foi a última esperança de que ele ia me defender sozinho. Eu voltei para casa com passos lentos. E quando cheguei, tinha um e-mail esperando. Do clube. O assunto era simples, mas parecia uma pedra no peito. Pendência de fornecedores. Responsável financeiro. Eu abri com a mão tremendo e vi meu nome. Lúcia. Responsável financeira. Eu respirei fundo. Era isso. Eles já tinham colocado meu nome no centro do palco, mesmo me proibindo de entrar. No e-mail, tinha um aviso educado, mas firme. Alguns prestadores solicitam confirmação final de pagamento. Pedimos retorno hoje para evitar alterações no cronograma. Eu encarei a tela e senti vontade de rir de nervoso. Porque a Mirella dizia que eu era desconforto, mas na hora de resolver pendência, eu virava responsável. Eu não respondi com raiva. Eu respondi com prova. Eu anexei protocolos, anexei o aviso do banco, anexei a minha solicitação formal por contratos completos, e escrevi uma frase curta, sem emoção, sem ataque. Meu nome foi usado sem minha assinatura em solicitações e contratos. Qualquer confirmação de pagamento só será feita mediante envio oficial do contrato completo, com assinaturas verificáveis, e validação presencial. Peço que o clube registre esta solicitação para a segurança de todas as partes. Enviei. E quando eu enviei, senti um alívio pequeno, como se eu tivesse colocado uma tranca em uma porta que estava aberta há semanas. Minutos depois, o clube respondeu. Entendido. Para evitar riscos, solicitaremos validação presencial do responsável financeiro antes de liberar novas confirmações. Eu li essa frase 3 vezes. Validação presencial. Era o tipo de palavra que Mirella odiava. Porque presença real desmancha mentira ensaiada. Foi nessa hora que o meu celular vibrou de novo. Uma mensagem de Mirella, sem doçura, sem máscara. Você está tentando me humilhar. Eu olhei para aquelas palavras e pensei em quantas vezes ela tentou me humilhar sem sentir culpa nenhuma. Eu respondi só uma coisa. Eu estou tentando me proteger. Ela mandou outra. Se der problema, a culpa é sua. Eu senti o sangue esquentar, mas eu não respondi. Eu guardei. Print. Data. Hora. Pasta. Naquela noite, a Sônia me mandou mais um áudio. Bem curto. Lúcia, a outra senhora achou mais coisas. Ela disse que a Mirella faz isso com quem tem medo de perder o filho. E que o segredo é sempre o mesmo. Pressa. Pressa. Eu encostei o celular na mesa e fiquei olhando para minha pasta de documentos. Tudo apontava para o mesmo lugar. Mirella precisava me apressar para eu não ver. O clube tinha exigido presença. O banco tinha registrado tentativa. Os fornecedores estavam começando a pedir confirmação. A estrutura do castelo dela estava tremendo. E quando o castelo treme, gente orgulhosa faz loucura. Foi aí que eu ouvi a notificação mais perigosa da semana.
Mensagem do Renan. Tarde da noite. Amanhã cedo é o último pagamento. Se não sair, você vai acabar com a minha vida. Eu li devagar. Depois eu li de novo. Eu não respondi na hora. Eu apaguei a luz, deitei na cama e fiquei olhando para o teto no escuro, sentindo a solidão daquele tipo de frase. Meu filho, a pessoa que eu criei com minhas mãos, dizendo que eu podia acabar com a vida dele. Quando, na verdade, quem estava tentando acabar com a minha era ele. Eu levantei, peguei o celular e respondi só 2 palavras. Tudo bem. Não porque eu ia pagar, mas porque eu queria que eles dormissem achando que eu cedi. E naquela madrugada, enquanto o mundo dormia, eu separei a roupa que eu ia usar no dia seguinte. Não para ir ao casamento, mas para ir ao lugar onde mentira nenhuma consegue sorrir. E eu juro, eu senti que quando o dia amanhecesse, alguma coisa grande ia cair. Eu acordei antes do sol, com o corpo cansado e a cabeça acesa. A mensagem do Renan ainda estava na minha tela, como se fosse uma cobrança colada na minha pele. Amanhã cedo é o último pagamento. Se não sair, você vai acabar com a minha vida. Eu li aquilo mais uma vez, devagar, e senti uma tristeza funda. Não porque eu acreditasse na frase, mas porque eu reconheci o desespero que ela carregava. Só que não era desespero de amor. Era desespero de manter uma imagem em pé. Eu levantei, lavei o rosto, prendi o cabelo e abri a gaveta. A pasta estava lá, pesada como uma verdade que ninguém queria ouvir. Eu passei os dedos pelos documentos, como quem confirma que não está sonhando. Contratos completos por e-mail. Aditivos de valor. Pedidos feitos pela Mirella para colocar tudo no meu nome. Prints de mensagens. Protocolos do banco. O e-mail do clube me chamando de responsável financeira. As respostas do clube pedindo validação presencial. Eu não tinha mais dúvida. Eu tinha prova. A minha mão não tremia mais. Meu coração, sim, batia forte. Mas era outra coisa. Era certeza de quem já apanhou demais e decidiu que não apanha mais. Eu me arrumei como se estivesse indo resolver um assunto sério, porque era isso. Vestido simples, azul marinho, sapato confortável, bolsa com a pasta dentro. Eu não estava me preparando para entrar em festa. Eu estava me preparando para entrar na verdade. O caminho até o clube pareceu mais curto do que eu esperava. Talvez porque, quando a gente decide, o tempo fica diferente. Eu cheguei cedo, antes da música, antes do fluxo de convidados, antes da maquiagem virar sorriso. Na entrada de serviço, um segurança me parou. Senhora, convite. Eu olhei para ele com calma, sem raiva, sem vergonha. Meu nome é Lúcia. Estou registrada como responsável financeira do evento. O clube pediu validação presencial. Eu vim por isso. Ele piscou, confuso, e chamou alguém no rádio. Um funcionário veio, me reconheceu de dias atrás, e fez um gesto discreto para eu seguir. Passamos por um corredor que cheirava flor e produto de limpeza, aquele cheiro de lugar que tenta parecer perfeito. Eu vi caixas sendo carregadas, gente apressada, uma equipe de som testando o microfone. E em todo canto, pressa. Pressa demais para ser só felicidade. Na sala administrativa, me colocaram sentada diante de uma mesa. Um homem de camisa social, postura formal, abriu um notebook e falou como quem já estava cansado antes de começar. Dona Lúcia, obrigada por vir. Houve divergências de pagamento e de assinatura. E seu nome aparece como responsável. Eu respirei fundo. Eu sei. E eu trouxe tudo. Eu coloquei a pasta na mesa e abri com cuidado. O som do plástico e do papel parecia alto naquele silêncio. Ele olhou para mim como se eu fosse uma senhora comum. E eu era. Só que uma senhora comum com prova não é fácil de empurrar. Eu entreguei primeiro o protocolo do banco. Meu CPF foi consultado e houve tentativa de proposta vinculada a serviços do evento. Depois o e-mail do clube. Isso aqui foi enviado para mim como se eu tivesse aprovado pagamentos. Depois os contratos. Meu nome foi colocado sem minha assinatura. E aqui está o pedido feito pela Mirella. Eu apontei, com o dedo firme, para a frase no e-mail do fornecedor. Colocar em nome da mãe do noivo. O homem franziu a testa.
Ele rolou a tela, leu, e a postura dele mudou. Não era mais burocracia. Era risco. Dona Lúcia, ele disse mais baixo. A senhora está dizendo que não autorizou isso. Eu não autorizei. E não assinei. E não vou confirmar mais nenhum pagamento. Ele pegou o telefone e chamou alguém. Falou em voz baixa, citou risco jurídico, responsabilidade, assinatura, documento. Foi nessa hora que eu ouvi o barulho do lado de fora. Passos rápidos. Salto alto batendo forte no chão. Voz alta demais para um corredor de clube. Cadê ela? Mirella. A porta abriu com força. Mirella entrou como uma tempestade bem vestida. Maquiagem perfeita, cabelo impecável, mas os olhos dela estavam diferentes. Não era controle. Era pânico. Atrás dela, Renan. E ver o Renan ali, daquele jeito, foi uma das coisas mais dolorosas do meu dia. Ele estava pálido. O sorriso de casamento tinha sumido. Ele parecia um menino que foi pego fazendo coisa errada e ainda não sabe se nega ou se corre. Mirella olhou para mim como se eu fosse a inimiga do conto dela. Eu não acredito que você fez isso, ela disse, sem cumprimentar, sem máscara. Eu fiquei sentada, calma, observando. Eu queria que ela falasse. Eu queria que ela mostrasse quem era sem filtro. O homem da administração levantou a mão, tentando manter ordem. Senhora, precisamos esclarecer assinaturas e pagamentos. Há documentos aqui. Mirella riu, um riso curto, nervoso, que não combinava com a personagem doce da internet. Isso é ridículo. Ela está querendo aparecer. Sempre foi assim. Ela me apontou como se eu fosse uma vergonha ambulante. Renan não disse nada. E aquele silêncio dele, de novo, me mostrou o tamanho do buraco onde ele tinha se enfiado. Eu olhei para ele uma vez. Só uma. Depois voltei meus olhos para ela. Eu não vim aparecer, eu disse. Eu vim impedir que usem meu nome. Mirella se aproximou da mesa e tentou pegar a pasta. Me dá isso. O homem da administração se colocou entre ela e os documentos. Senhora, por favor. Isso é procedimento. E foi aí que a fraqueza dela apareceu inteira. Ela não sabia lidar com limite. Ela só sabia mandar. Quando alguém dizia não, ela perdia o controle. Renan, ela virou para ele, com voz de comando. Fala com ela. Faz ela parar. Renan deu um passo na minha direção, com os olhos cansados. Mãe, por que você fez isso hoje? A pergunta dele tinha uma coisa triste. Como se ele realmente acreditasse que eu escolhi o dia do casamento para ferir ele, e não para me salvar. Eu respondi com a verdade mais simples. Porque hoje foi o dia que vocês tinham marcado para terminar de me prender. Ele piscou, como se não entendesse. Prender. Eu abri um dos contratos e mostrei a parte onde meu nome aparecia como responsável principal. Mostrei o aditivo de valor inserido depois. Mostrei as mensagens da Mirella pedindo urgência e jogando culpa em mim quando eu pedi documento. Eu não falei alto. Eu não precisei. Papel fala sozinho. Renan ficou olhando, e eu vi a confusão atravessar o rosto dele como uma nuvem. Ele olhou para Mirella, depois para mim, depois para o homem do clube. Mirella tentou recuperar a pose. Isso é normal. Todo mundo faz. É só organização. O homem do clube respondeu, firme. Não é normal sem assinatura válida e sem autorização. Com o nome da Dona Lúcia aqui, o risco recair sobre ela e sobre o clube. Mirella mudou a estratégia na hora. Então cancela tudo, ela disse, como se fosse fácil. A culpa é dela. Eu senti o sangue esquentar, mas eu não levantei. Era isso que ela queria. Que eu reagisse. Que eu parecesse a velha agressiva que estraga a festa. Eu mantive minha voz baixa. Você acabou de provar porque eu trouxe prova. Se você quer ver a máscara cair com calma e recibo, se inscreve no Afonso Story. O que acontece agora muda tudo. O homem do clube continuou, mais sério. Neste momento, sem validação correta, alguns fornecedores podem interromper o serviço. O evento pode sofrer alterações.
Eu ouvi a palavra alterações e senti o castelo da Mirella tremer. Ela olhou em volta como se procurasse saída. O orgulho dela estava batendo de frente com a vergonha. E vergonha era a única coisa que ela temia. Do lado de fora, eu ouvi um burburinho crescer. Gente chegando. Um som de risada. O começo da festa tentando nascer enquanto o bastidor desabava. Mirella apertou o próprio buquê e sussurrou para o Renan, achando que eu não ouviria. Você vai deixar sua mãe fazer isso com você? E aí, enfim, Renan falou algo que não tinha voz de Mirella dentro. Mãe, você vai mesmo deixar isso tudo cair? Eu respirei fundo. A pergunta dele era errada, mas eu entendi o medo por trás. Ele estava com medo do que os outros iam pensar. Com medo de virar motivo de comentário. Com medo de perder o lugar naquele patamar que prometeram para ele. Eu respondi com firmeza. Eu não estou derrubando nada. Eu só não vou ser usada para sustentar. O homem do clube pediu que Mirella e Renan aguardassem enquanto ele chamava o jurídico e revisava os documentos. Mirella reclamou, tentou impor, tentou chorar. Nada funcionou. Porque ali não tinha plateia para manipular. Tinha procedimento. E foi nesse intervalo que uma coisa pequena aconteceu, mas foi grande para mim. Renan, pela primeira vez, sentou. Sentou sem pressa. Sem celular. Sem escudo. Ele olhou para a pasta como se estivesse vendo, enfim, a estrutura por trás da fantasia. E eu vi, bem rápido, o menino de antigamente tentando voltar. Não por amor ainda. Por choque. A porta abriu de novo. O homem do clube voltou com outra pessoa e disse uma frase que eu sabia que seria o começo do fim para Mirella. Precisamos suspender confirmações e revisar o responsável do evento. Com esses documentos, a dona Lúcia não pode permanecer como responsável financeira. Mirella ficou branca. Não de vestido. De susto. Porque, se meu nome saísse, o peso caía onde sempre deveria ter estado. No colo dela. E naquele instante, antes mesmo de entrar qualquer música, eu entendi. O desmoronamento não ia ser uma explosão. Ia ser um ajuste de verdade. E verdade, quando chega, não precisa gritar. Ela só puxa o tapete do fingimento. E eu ainda nem tinha dado o último passo. Quando o homem do clube disse que eu não podia mais permanecer como responsável financeira, eu senti uma coisa estranha no peito. Não era alegria. Era alívio. O tipo de alívio que vem quando você finalmente solta um peso que nem deveria estar no seu colo. Mirella ficou parada, com o buquê preso na mão como se aquilo pudesse segurar o mundo. Por um segundo, ela tentou manter a pose. Arrumou o cabelo. Endireitou o queixo. Fez aquela cara de quem manda. Mas não adiantava. Ali não existia plateia para ela controlar. Existia papel. Existia regra. Existia consequência. O homem do clube continuou, firme, como quem já viu muita confusão em dia de festa. Sem autorização válida, sem assinatura, e com tentativa de vincular pagamentos ao CPF da dona Lúcia. Nós vamos suspender qualquer confirmação e pedir que os contratantes reais assumam. Se houver divergência, os fornecedores podem interromper o serviço por segurança. A palavra interromper foi como um raio dentro da cabeça da Mirella. Porque o medo dela nunca foi perder o amor. O medo dela era perder o palco. Ela tentou mudar a história na Marran. Isso é absurdo. Eu não autorizei nada errado. Ela está fazendo drama porque não foi convidada. Ela apontou para mim como se eu fosse uma mancha. Renan olhou para ela, depois para mim, e eu vi o conflito bater no rosto dele. Ele queria que tudo continuasse perfeito. Ele queria a festa. Ele queria a aprovação daquele mundo. Mas a prova estava ali, bem na frente dele, dizendo que o preço da perfeição era minha ruína. Eu não precisei levantar a voz. Eu só disse. Eu não vim para ser convidada. Eu vim para não ser usada. Renan engoliu seco. Os olhos dele estavam úmidos, mas não era emoção bonita. Era choque. Era vergonha. Era o peso de perceber que ele deixou passar coisas que nunca deveriam ter passado. O clube pediu que Mirella apresentasse documentos originais e confirmasse a contratação em nome dela. Pediram presença de assinatura. Pediram validação. Pediram o que gente honesta não teme.
E foi aí que a máscara dela rachou de vez. Ela começou a falar rápido. Começou a justificar demais. Começou a culpar tudo e todos. Culpou o fornecedor. Culpou o sistema. Culpou a assessoria. Culpou o mal-entendido. E no fim, tentou culpar a mim. Se esse evento falhar, a culpa é sua, ela disse, com os dentes apertados. Eu olhei nos olhos dela com uma calma que eu não sabia que existia em mim. Se falhar, a culpa é de quem tentou fazer isso no meu nome. Houve um silêncio pesado na sala. Um silêncio que tinha vergonha dentro. Um silêncio de verdade encaixando no lugar. O homem do clube respirou fundo e falou algo que eu nunca vou esquecer. Dona Mirella, do jeito que está, a senhora assume a responsabilidade total. Ou o evento será reduzido conforme as condições dos fornecedores. Não existe terceira opção. Naquele instante, eu vi Mirella perceber que não tinha mais para onde correr. O castelo dela, feito de urgência e imposição, estava sendo obrigado a tocar o chão. Ela virou para o Renan como quem busca socorro. Você vai deixar isso acontecer? E aí, finalmente, meu filho falou uma frase que era dele, não dela. Você colocou minha mãe nisso. A voz dele saiu fraca, mas saiu. Mirella abriu a boca, pronta para manipular, mas ele continuou. Você me fez pedir dinheiro do jeito errado. Você me fez tratar minha mãe como se ela não valesse nada. Você me fez escolher vergonha no lugar de gratidão. Eu senti uma dor no peito ao ouvir aquilo, porque eu queria ter ouvido antes. Quando ainda dava para ele voltar sem quebrar tanto. Mirella tentou inverter. Eu fiz isso por você. Pelo seu futuro. Renan balançou a cabeça. Meu futuro não é minha mãe pagando para ser excluída. Eu fechei os olhos por um segundo. Não para chorar, mas para respirar. Porque ali eu entendi que a minha justiça não era destruir ninguém. Era impedir que me destruíssem. O resto era consequência da escolha deles. O clube pediu que eles assinassem tudo de forma correta, e que qualquer pagamento fosse feito por quem realmente estava contratando. E como alguns fornecedores já estavam desconfiados, parte do cronograma teve que ser ajustado. Não foi o casamento de revista que Mirella sonhou. Foi um casamento com rachadura. E às vezes, rachadura é o que salva. Porque é a única coisa que deixa a luz entrar. Quando saí daquela sala, eu não fui para o salão. Eu não fui para a festa. Eu fui para o estacionamento, respirei o ar frio e sentei no banco de pedra como quem recupera o próprio nome. Alguns minutos depois, Renan apareceu. Sem Mirella. Sem pose. Sem escudo. Ele ficou em pé na minha frente, com a gravata torta, o rosto cansado, e aquele jeito de menino que eu lembrava, só que machucado. Mãe, ele disse. Eu errei. Eu olhei para ele e senti meu coração apertar. Mas eu não corri para abraçar. Eu não fiz promessa. Eu não cobre o erro dele com carinho. Porque eu aprendi uma coisa tarde, mas aprendi. Amor sem limite vira permissão. Eu falei devagar. Você errou quando aceitou me usar. Você errou quando me tratou como desconforto. Você errou quando deixou alguém te ensinar que status vale mais do que respeito. Ele chorou, calado. E eu deixei. Porque choro às vezes é o começo de alguém enxergar. Ele tentou segurar minha mão. Mãe, eu não queria. Eu puxei minha mão com delicadeza. Não por crueldade. Por limite. Querer não apaga o que foi feito. Eu te amo, Renan. Mas eu não vou mais me diminuir para caber na vida de ninguém. Ele assentiu, como quem leva um golpe que precisava levar. Eu posso consertar. Eu respirei fundo. Você pode começar assumindo suas escolhas. Você pode começar parando de jogar culpa em mim. Você pode começar me tratando como mãe, não como boleto. Ele ficou ali, quieto, como se fosse a primeira vez que entendia que ser filho não é só receber. É respeitar. Naquela noite, eu voltei para casa e fiz duas coisas. A primeira foi simples e prática. Eu protegi meu CPF, formalizei bloqueios, guardei protocolos, organizei tudo como se eu estivesse fechando uma porta que nunca mais seria aberta para abuso. A segunda foi mais difícil. Eu olhei para o espelho e me pedi perdão.
Perdão por ter confundido amor com sacrifício sem fim. Perdão por ter aceitado migalha de respeito. Perdão por ter sorrindo por tanto tempo só para evitar conflito. Eu não ganhei porque fui maldosa. Eu ganhei porque eu parei de aceitar. E eu fiquei pensando em 3 perguntas que não saem da minha cabeça até hoje. O que você teria feito no meu lugar, no momento em que ele trouxe a fatura? Qual foi o primeiro sinal de manipulação que você percebeu na Mirella? E até onde vai o amor, quando ele vira desculpa para humilhação? Eu não sei como vai ser o futuro do Renan. Eu não sou dona do destino dele. Mas eu sei do meu. Eu sei que eu não peço mais permissão para existir. Eu sei que eu não pago mais para ser apagada. Eu sei que, quando tentarem me dobrar, eu não vou gritar. Eu vou provar. E o resto, como eu aprendi naquele dia, desmorona sozinho.